O que são os dons espirituais e para que servem? Essa é a nossa 8ª aula da série Fundamentos da Fé Cristã. Olá, seja muito bem-vindo, a paz do Senhor esteja com você. Sou Wagner Ismael Lemes e nós estamos aqui para mais uma aula da série Fundamentos da Fé Cristã. E hoje vamos falar sobre os dons espirituais. Antes de nós entrarmos no assunto, eu queria só convidar você a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, curtir o vídeo e também compartilhar com mais pessoas, tá? Para que mais pessoas sejam abençoadas. Se você quiser me seguir lá no Instagram, @Wagner Ismael Lemes, tudo junto, tá? E você pode estar participando comigo lá, eu posto sempre conteúdo edificante para a tua vida. E para começar, eu quero dizer que o Espírito Santo, ele derrama sobre aquele que é cheio dele dons espirituais. Tá? Então, quando você recebe o Espírito Santo, você recebe um dom. Tá? Quando você é batizado com o Espírito, você recebe um dom espiritual. Eu vou falar um pouquinho a respeito disso, porque é um assunto bastante importante. Não sei se você lembra, na aula passada, se você assistiu, eu falei a respeito do copo cheio de água. Então, quando você está enchendo o copo com água, aquela água ela não transborda porque ela está enchendo o copo. É quando você aceita Cristo e é batizado nas águas, o Espírito Santo ele passa a habitar em você. Nesse momento você está enchendo o copo com água. Seria como se você estivesse enchendo a tua vida com a presença do Espírito. A partir do momento em que você começa a ser cheio e chega até a borda do copo, essa água ela começa a transbordar. E esse transbordar se dá pelo batismo no Espírito. E quando essa água transborda, ela, na verdade, representa os dons espirituais que fluem para a vida das pessoas. É quando você transborda, então, os dons espirituais. Agora, vale ressaltar a diferença entre dom e talento. Às vezes as pessoas confundem, né, dom com talento. Existem dois tipos de talentos, tá? O primeiro é o talento natural, que a pessoa ela nasce com uma habilidade específica em uma determinada área. Você vê que desde criança aquela pessoa ela tem essa facilidade em alguma área. E existe o talento adquirido, que a pessoa não nasce com essa habilidade, com esse talento, mas ela consegue adquirir. Então, por exemplo, uma pessoa que ela nasce com um talento na área musical, desde pequeno já é perceptível que aquela criança tem algum dom direcionado, ou melhor dizendo, algum talento, né, direcionado dentro daquela área. Às vezes a gente chama de dom, mas na verdade seria talento. Agora a questão do talento adquirido é, por exemplo, uma pessoa que não tem nenhuma facilidade com música, mas de repente na adolescência ou já depois de adulta ela resolve aprender a tocar um instrumento. Ela vai precisar desenvolver essa habilidade, esse talento. Então existe o talento natural e o talento adquirido. Agora, dom já é algo extremamente diferente quando a gente fala de dom espiritual, que é dado pelo Espírito. O dom é uma capacidade que o Espírito concede à pessoa e não é adquirida naturalmente nem pelo esforço humano. Ou seja, ninguém nasce com um dom espiritual e ninguém desenvolve um dom por si próprio. Tá? Então, não tem como a gente confundir dom espiritual com talento natural ou talento adquirido. O dom ele só vem sobre a nossa vida mediante o Espírito. Ou seja, quando a gente aceita Jesus, é batizado e o Espírito Santo passa a morar em nós, nós recebemos um dom espiritual. Então a gente precisa entender essa realidade. Não há como alguém que não aceitou a Cristo ter um dom espiritual. Impossível. Não tem como a gente pensar que o dom ele vai estar sobre uma pessoa que não aceitou Jesus. Então eu queria falar um pouquinho sobre o que são os dons espirituais e para que eles servem. Basicamente, os dons espirituais são ferramentas ou habilidades que o Espírito Santo dá a cada pessoa com a finalidade de edificar a igreja de Jesus. Veja bem que os dons espirituais têm uma única finalidade. Não é uma finalidade voltada para a pessoa que tem o dom, mas sim para as outras pessoas que fazem parte da igreja. Então, por exemplo, se eu tenho um dom espiritual, o meu dom vai servir para as pessoas que estão na igreja, na comunidade na qual estou inserido. Então não há como eu usar o meu dom para mim mesmo. Isso é egoísmo.
isso é falta de humildade, é orgulho. Então o dom ele tem essa finalidade, ou seja, você recebe dons para que outras pessoas sejam abençoadas. Isso é o transbordar, então, que eu acabei de falar, né? Nós temos aqui alguns textos, o primeiro é lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, que comprovam essa verdade. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, diz assim: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros. Olha só, isso aqui é importante. Administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Então aqui está sendo tratado desse assunto dos dons espirituais com total clareza. É para que as pessoas sejam edificadas, para que outras pessoas sejam edificadas. E ainda tem o texto de 1 Coríntios 14, 12, que diz: por isso, já que vocês estão com tanta vontade de ter os dons do Espírito, procurem acima de tudo ter os dons que fazem com que a igreja cresça espiritualmente. Então aqui está claro para nós que os dons eles servem para que a igreja seja edificada, para que a igreja possa crescer espiritualmente. Então cada pessoa que aceita Jesus e recebe o Espírito Santo também recebe ao menos um dom. Então você que aceitou Jesus, você tem em você ao menos um dom, pelo menos um dom você tem, né? Agora, antes de eu dar prosseguimento para falar sobre os dons espirituais, eu queria falar sobre 3 classes de dons que existem, tá? A primeira é os dons motivacionais, ou dons de serviço, né? Depende como você queira chamar. Os dons motivacionais são dados a todo aquele que aceita Cristo, se batiza e recebe o Espírito Santo. No momento que a pessoa recebeu o Espírito Santo, ela vai receber um dom motivacional, ou seja, um dom de serviço, que é para a igreja. Você vai entender o porquê dessa diferença. Agora, os dons espirituais já fica numa classe um pouquinho acima, que é os dons dados pelo Espírito Santo a todo cristão que já foi batizado no Espírito Santo e que já tem uma certa maturidade espiritual. Então, se você assistiu a aula anterior, onde eu falei sobre o batismo no Espírito Santo, você vai entender que a pessoa que recebe a Cristo, é batizada, ela recebe também o Espírito Santo na sua vida. Porém, uma boa parte das pessoas não recebe o batismo. O que é o batismo? É quando você começa a transbordar, lembra que eu falei do copo? Você começa a transbordar no Espírito, esse transbordar representa os dons espirituais transbordando sobre a vida das pessoas através do Espírito Santo. Então, os dons espirituais são diferentes dos dons motivacionais. A gente vai falar um pouquinho mais a respeito deles à frente. E, por fim, os dons ministeriais. Os dons ministeriais são dados pelo Espírito Santo ou até mesmo pelo próprio Jesus Cristo a todo cristão que já foi batizado no Espírito, que já tem uma certa maturidade espiritual. Então, a pessoa já foi batizada com o Espírito e ela já tem dons espirituais, mas é como um chamado que Deus dá a uma pessoa. Os dons ministeriais já são um pouquinho diferentes, são para pessoas capacitadas, pessoas que já estejam com uma caminhada cristã, com experiência. E eu quero falar um pouquinho então sobre os dons motivacionais e os dons ministeriais. Por quê? Porque o foco dessa aula são os dons espirituais, tá? Então eu quero falar um pouco dos dons espirituais aqui, focar um pouquinho melhor, mas só para nós termos uma ideia, né, a respeito dos dons motivacionais. Lá em Romanos 12, 6 a 8 diz o seguinte: temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que eu faça com alegria. Então aqui nesse trecho aqui de Romanos 12, 6 a 8, nós temos os dons motivacionais ou dons de serviço, que são aqueles dons que a pessoa que aceita a Cristo recebe. Ou seja, ela recebe a Cristo, foi batizada nas águas e recebeu o Espírito Santo em sua vida, ela vai receber ao menos um desses dons, que seria o dom de profetizar, de servir, de ensinar, dar ânimo, contribuir, exercer liderança e misericórdia. Então esses dons aqui, eles são os dons de serviço. Vendo que o profetizar e o dar ânimo, ele é muito parecido, só que
O profetizar é você falar as verdades da Bíblia, tá? Para a pessoa. Você vai animar aquela pessoa através das palavras da Bíblia, da própria palavra de Deus, tá? Então esse é o profetizar como um dom motivacional. Por que eu falo isso? Porque existe o dom espiritual que a gente vai ver que é de profetizar também. Agora, na lista dos dons ministeriais, nós vemos em Efésios capítulo 4, versículo 11 a 12, que diz o seguinte: E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Por que está escrito aqui, e ele designou alguns? Porque aqui, se você ler o texto no começo do capítulo, desde o começo desse capítulo 4 de Efésios, você vai ver que o apóstolo Paulo está falando a respeito de Jesus Cristo. E ele está dizendo assim que esse ele representa Jesus, ou seja, Jesus Cristo designou alguns para apóstolos. Então esses dons ministeriais são direcionados pelo próprio Jesus Cristo, tá? Então aqui nós temos essa diferenciação. E aí nós temos então esses 5 dons ministeriais, que seriam o apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. São chamados, na verdade, né? Quando Deus chama alguém para apostolado, ele está chamando para uma obra específica. Quando ele chama alguém para profeta, ele está chamando para uma obra específica. É um chamado, então, a cada um desses ministérios. E eles são dados às pessoas que já estão com uma caminhada cristã, que já tem maturidade espiritual. Você não vai ver um pastor com 2 meses de convertido, por exemplo. Porque para ser um pastor você precisa de uma caminhada, de experiência, né? Então você vai ver que esses dons ministeriais eles vão aflorar na vida da pessoa que já tem uma caminhada cristã. Está ali o chamado, mas ele só vai aflorar à medida que a pessoa cresce espiritualmente, tá? Então nós vamos agora para o assunto da aula propriamente dito, que seria a lista dos dons espirituais. Tá? Esses dons espirituais são dados pelo Espírito a fim de edificar a igreja. São 9 dons espirituais que a gente vai ver aqui. Eu não vou conseguir me aprofundar em cada um deles, porque senão essa aula vai ficar muito extensa, né? Naturalmente essa aula vai ficar um pouquinho longa, mas eu não vou conseguir me aprofundar muito. Eu vou passar um pouquinho, né, por cima, assim, para você ter uma ideia de cada um desses 9 dons espirituais. Lá em 1 Coríntios, capítulo 12 e versículo 8, diz o seguinte: Pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento. Pelo mesmo Espírito a outro, fé. Pelo mesmo Espírito a outro, dons de cura. Pelo único Espírito a outro, poder para operar milagres. A outro profecia, e a outro discernimento de espíritos, e a outro variedade de línguas, e ainda a outro a interpretação dessas línguas. Então aqui nós temos uma lista de 9 dons espirituais. Aquela pessoa que foi batizada com o Espírito vai receber dons espirituais também. Então por que eu falo que a pessoa que recebe esses dons precisa ser batizada com o Espírito? Porque esses dons aqui não vão ser dados para uma pessoa que ela foi recém-convertida e não foi batizada com o Espírito. Acontece de a pessoa aceitar a Cristo, ser batizada nas águas, receber o Espírito Santo e ao mesmo tempo ser batizada com o Espírito Santo. Isso acontece. Não é comum, mas acontece. Nesse caso, a pessoa já recebe dons espirituais também, tá? Então, nós vamos dividir aqui em 3 categorias de dons espirituais, tá? Não confunda com os 3 tipos de dons que eu falei, motivacional, dom espiritual e dom ministerial, tá? São 3 classes, né, de dons, mas aqui dentro dos dons espirituais nós temos 3 categorias. A primeira categoria seriam os dons de revelação, tá? Esses 3 dons aqui, nós temos 3 em cada categoria, né? Nessa primeira categoria dos dons de revelação, nós temos a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento e o discernimento de espíritos. A palavra da sabedoria é a parte da sabedoria de Deus, com a finalidade de propiciar entendimento na ministração da palavra ou na pregação, né? Quando a pessoa está pregando, ou seja, o pastor ou um obreiro, um líder está pregando a palavra, ele recebe a revelação de Deus através da palavra da sabedoria. É de grande valor na tarefa de aconselhamento ou em situações que demandam uma orientação sábia, principalmente no ministério pastoral. Opera no presente, ou seja, a partir do que se sabe que está
acontecendo. Então você recebeu uma informação a respeito de uma pessoa, você sabe o que está acontecendo com aquela pessoa. Agora você precisa orientar ela como resolver a questão, você vai precisar da palavra da sabedoria. Lembrando que a palavra da sabedoria não é a sabedoria humana, é a sabedoria de Deus. Nós estamos falando da sabedoria de Deus. Não é uma sabedoria que você adquire humanamente, mas é revelação divina, tá? Então essa sabedoria, a palavra da sabedoria opera no presente. Já a palavra do conhecimento, que é a palavra do conhecimento de Deus, não é o conhecimento do homem, tá? É a manifestação da ciência ou do conhecimento de Deus concedido ao homem salvo. Pode ser dado por sonho, visão ou por revelação especial. É a aplicação do conhecimento de Deus no meio da igreja. Ele opera no passado, presente, a partir do que Deus revela que aconteceu, está acontecendo. Ela revela o que está em oculto e ninguém consegue ver, tá? E aqui eu queria só abrir um parênteses para você poder entender que a palavra do conhecimento, ou seja, quem tem o dom da palavra de conhecimento, opera junto com quem tem o dom da palavra da sabedoria. Por quê? Porque a palavra do conhecimento, ela opera no passado, presente e futuro, a partir daquilo que não se sabe, porque Deus revela algo à pessoa, né, que tem o dom da palavra de conhecimento, ela recebe algo da parte de Deus a respeito de outra pessoa. Para exemplificar, a pessoa recebeu uma revelação de Deus de que aquela pessoa XYZ tem um pecado oculto. Ninguém sabe. Mas aquela pessoa tem um pecado oculto, foi revelado através da palavra do conhecimento. Agora que houve essa revelação, é necessário que haja um tratamento naquela pessoa. Por quê? Porque já foi revelado algo que estava oculto. Então a palavra da sabedoria entra em ação nesse momento. Por quê? Porque a palavra da sabedoria opera no presente. Foi revelado algo, agora eu já sei o que é, né? Então na palavra da sabedoria você precisa saber o que está acontecendo agora para resolver o problema. Então você vai, através da palavra de conhecimento, receber a revelação de Deus, tá? A respeito de algo que está oculto, e com a palavra da sabedoria você vai resolver ou saber como resolver aquela situação através da sabedoria de Deus. Então esses dois dons espirituais trabalham juntos, tá? Por isso que é interessante você saber quem tem dom da palavra da sabedoria e quem tem dom da palavra do conhecimento, tá? E o terceiro dom que está nessa categoria, né, de dons de revelação é o dom de discernimento de espírito. É a capacidade concedida por Deus com a finalidade de identificar as diferentes manifestações espirituais, bem como sua origem e natureza. Quem tem esse dom consegue discernir se o espírito que está atuando na pessoa é o espírito humano, é o espírito de Deus ou o espírito de Satanás, ou seja, são os demônios. Uma pessoa que tem discernimento de espíritos consegue discernir, ela consegue perceber. Porque às vezes vem uma pessoa trazer para você uma palavra, você ouve aquela palavra sem ter discernimento, pode ser que aquela palavra não seja de Deus. Pode ser que aquela palavra seja da própria pessoa, ela está inventando aquilo e você aceita como se fosse de Deus, como se fosse a palavra direcionada do Espírito. E às vezes, inclusive, você pode até estar recebendo uma palavra demoníaca, mas se você não tem discernimento de espírito, você não vai conseguir detectar de onde está surgindo, de onde está vindo, qual é a natureza daquela palavra. Mas quem tem o dom de discernimento de espírito consegue perceber se aquela palavra é do Espírito Santo, ou seja, se é de Deus, se é a palavra da pessoa mesmo, ou do espírito humano, ou se é espírito demoníaco que está agindo através daquela pessoa. Então, dentro dessa categoria aqui de dons de revelação, você vai ter esses três dons aqui, palavra da sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos. Na segunda categoria, nós temos mais 3 dons espirituais. Essa categoria são os dons de poder. Quais são os dons que estão dentro dessa categoria? O dom da fé, dom de cura e dom de maravilhas e operação de milagres. Tá? O dom da fé na verdade, a pessoa que tem o dom da fé, ela tem uma porção de fé extra, que não é muito comum a todas as pessoas, tá? É importante a gente entender que quando nós aceitamos a Cristo, nós estamos agindo nesse momento com a fé natural. É uma fé que toda pessoa que aceitou Jesus precisa ter. É a fé que está lá em Hebreus, né? A gente lê no capítulo 11, que sem essa fé nós não conseguimos agradar a Deus. Por quê? Porque se nós dizemos que
cremos em Cristo, nós precisamos ter essa fé atuando dentro de nós. Não só de boca, mas de coração também. Então é uma fé natural a todo aquele que aceita Cristo. Porém, a fé como dom já é diferente. É uma qualidade de fé sobrenatural que vai muito além da fé natural. Você percebe a pessoa que tem esse dom da fé porque ela toma decisões que naturalmente nós não tomaríamos. Aquela pessoa tem uma fé excedente, que vai além daquilo que é o natural, né? Então esse é o dom da fé. O segundo é o dom da cura, então se reflete na cura física ou emocional. Normalmente quem tem esse dom ora por uma pessoa e essa pessoa é curada. Essa cura é efetuada pelo poder de Deus, através da ministração da palavra ao enfermo. Tá? Então, essa cura acontece. Inclusive, é bom a gente entender que existem, dentro desse dom de cura, diversos tipos de cura. Então, esses dois que eu falei agora, seria cura física e cura emocional. Dentro disso, você pode ter o dom específico para a cura, né, em determinada área do corpo físico, né? Ou na questão das emoções, de traumas emocionais. Você ora pela pessoa, a pessoa é liberta de algum trauma, né, que estava travando a vida dela. Então, o dom de cura não necessariamente se reflete só na parte física, mas também na parte emocional da pessoa, nos sentimentos, enfim, né? A pessoa é curada. Talvez ela precisasse perdoar alguém, mas ela nunca percebeu isso. Quem tem o dom de cura vai orar por essa pessoa, a pessoa vai perceber e vai pedir perdão, né? Então, o dom de cura ele é muito importante também dentro da igreja. Lembrando que os dons são para edificar a igreja, tá? E o terceiro dom que está na categoria de dons de poder é o dom de maravilha e operação de milagre. Esse dom é bem raro, mas se revela quando há milagres ou sinais extraordinários através da pessoa que tem esse dom. Ele se manifesta de forma sobrenatural, totalmente contrária à natureza. Então, por exemplo, não sei se você já viu algum vídeo ou algum testemunho de alguém que tinha, por exemplo, uma perna mais comprida que a outra, né? Então, ou menor, na verdade, né? E aquela perna ela começa a esticar até que o pé fique igual um ao outro. Então, isso é totalmente contrário à natureza. Você não consegue fazer isso, até mesmo com uma cirurgia, é algo muito complicado de se fazer, né? O dom de maravilhas, né, ou de milagres, ele opera de uma forma que o sobrenatural esteja acontecendo. Ele foge àquilo que é natural. Então você não consegue operar por meios físicos aquilo que está sendo operado através desse dom de maravilhas e operação de milagres. É muito difícil você encontrar pessoas que têm esse dom, mas quem tem esse dom normalmente se destaca porque é um dom que chama atenção, cativa as pessoas, né? Então nós temos agora a terceira categoria dentro dos dons espirituais com mais 3 dons. Seria o dom da profecia, o dom da variedade de línguas e o dom de interpretação de línguas. O dom de profecia, agora eu queria só diferenciar ele do dom de profecia. Quando a gente falou da primeira classe, que eram os dons motivacionais, tinha o dom de profecia lá, né? O que acontece nesse dom agora espiritual, que é o dom da profecia? Ele está dentro da categoria aqui de dons de inspiração ou vocais, tá? São esses próximos 3 dons. Estão dentro dessa categoria de dons de inspiração ou vocais. O dom da profecia, quem tem esse dom recebe uma mensagem inspirada diretamente por Deus, de forma sobrenatural para a comunidade na qual ela está inserida. Então, a profecia ela serve de edificação, exortação e consolo da igreja. A profecia deverá sempre estar de acordo com a Bíblia e por esse motivo Paulo Paulo ele orienta a julgar as profecias. Por quê? Porque o dom da profecia é uma mensagem recebida diretamente do alto, diretamente de Deus para a igreja. Quando você tem uma palavra de Deus, o peso é muito maior. Na profecia, como dom motivacional, você vai trazer para a pessoa palavras que sejam inspiradas na Bíblia, ou seja, palavras que já estão escritas na Bíblia. Você vai profetizar para a vida da pessoa o que a Bíblia já diz. Agora, no caso da profecia como dom espiritual, é uma mensagem recebida diretamente do alto em questões pontuais que aquela comunidade precisa ou que aquela pessoa precisa.
Então, por exemplo, a pessoa está buscando um direcionamento da parte de Deus. Vem uma profecia, ou seja, uma mensagem de Deus direcionada diretamente para aquela pessoa. Ou talvez para uma igreja que esteja buscando ou precise fazer uma escolha, uma decisão muito importante, né, que vai influenciar toda a igreja. Vem uma mensagem diretamente da parte de Deus, numa forma de profecia. E a pessoa que tem o dom da profecia vai, então, entregar para a igreja essa profecia. Por isso que é necessário que a pessoa que recebe a profecia julgue essa profecia, se ela está de acordo com a palavra, com a vontade de Deus ou não. Porque pode ser que ali esteja agindo um espírito demoníaco ou a própria pessoa, tá? Assim como eu falei que a pessoa que tem discernimento de espírito consegue discernir, então é necessário que você saiba dentro da sua comunidade, da sua igreja, quem tem esse dom de discernimento de espíritos, para que ele possa discernir aquilo que está sendo falado, se realmente aquela profecia provém de Deus, provém da pessoa, ou se é um espírito maligno agindo através daquela pessoa. Tá? Então é muito importante a gente entender isso. O segundo dom dentro da categoria de dons de inspiração ou vocais é o dom de variedade de línguas. Esse dom se revela nas línguas estranhas de formas variadas, sempre pelo poder do Espírito. Essas línguas podem ser classificadas como idiomas estrangeiros ou como línguas espirituais. Quando a gente lê Atos capítulo 2, na descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, a gente vê lá que os apóstolos eles começaram a falar em línguas estrangeiras que as outras pessoas entendiam. Ou seja, tinha pessoas de todas as nacionalidades ali naquela festa e eles falavam na linguagem daquela pessoa. E ela podia entender as maravilhas de Deus, né, os mistérios da palavra, na sua própria língua materna. Então seriam línguas estrangeiras. Agora, línguas espirituais são palavras recebidas diretamente de Deus. Ou seja, no dom de variedade de línguas, a pessoa vai receber a mensagem de Deus em línguas estranhas. Né? Por isso que é muito importante agora esse terceiro dom, que é o dom da interpretação de línguas. O que o dom da interpretação de línguas ele faz? A pessoa que tem esse dom, né, ela ouve o que está sendo falado em línguas estranhas, línguas espirituais, e ela interpreta aquilo para a língua original, no nosso caso aqui o português, né? Então ela ouve na língua espiritual e ela traz aquilo, né, interpreta aquilo de uma forma que toda a igreja consiga entender aquilo que está sendo falado. Então esses dois dons, eles trabalham juntos. Eles precisam trabalhar juntos. Inclusive, Paulo ele fala muito a respeito disso. Né? Ele diz, eu prefiro falar 5 palavras que todos entendam do que falar um monte de palavras em línguas que ninguém vai entender nada. E ele, inclusive, orienta a igreja a ter sempre um intérprete quando houver línguas espirituais sendo faladas ou uma mensagem trazida de Deus. Então, a pessoa que se levanta para falar em línguas estranhas, ela tem 2 possibilidades. Ela pode estar falando em línguas estranhas para edificar a si mesmo, tá? É uma edificação pessoal, ela está falando no Espírito, é uma oração espiritual, ou ela pode estar trazendo uma mensagem de Deus. Nesse caso é necessário, então, que exista alguém com um dom de interpretação de línguas. Inclusive, quando você tem variedade de línguas com interpretação, isso equivale à profecia, ao dom da profecia. Por quê? Porque você está trazendo uma mensagem de Deus numa língua que ninguém entende, só que tem alguém interpretando. Então isso equivale à profecia, é a mesma coisa, tá? Inclusive, é importante a gente entender que no dom da interpretação você não vai traduzir, você vai interpretar. Traduzir é o quê? Você pegar palavra por palavra. Por exemplo, se eu pego um texto em inglês e eu quero traduzir para o português, preciso pegar palavra por palavra, traduzir para o português para que eu consiga entender. Aqui na interpretação de línguas já não é assim que funciona. Você vai interpretar aquilo que está sendo falado, tá? Espiritualmente. Não é palavra por palavra. É um pouquinho diferente do que a gente faz com a tradução, tá bom? Então aqui a gente finaliza, né, os dons espirituais, que é o foco dessa aula aqui. Inclusive ficou bem longa, extensa essa aula, mas espero que você tenha aproveitado bastante. Sempre que você tiver dúvidas, coloca aqui embaixo nos comentários aqui que eu vou estar respondendo a sua dúvida, tá? E por fim, para nós fecharmos essa aula, eu queria falar um pouquinho sobre como nós podemos fluir nos dons espirituais.
E existem algumas coisas que podemos fazer para fluir nos dons espirituais. Eu queria trazer três atitudes aqui. A primeira é estar sempre em contato com o Espírito Santo. É lógico, não tem como eu fugir disso. Se o Espírito Santo me deu o dom, é ele que vai me revelar aquilo que eu devo fazer, ou a pessoa com a qual eu devo utilizar o meu dom, fluir nesse dom. Então eu preciso estar em contato com o Espírito Santo constantemente para receber dele a revelação, né? O segundo é exercitar, ou seja, treinar o dom que você tem. Você precisa colocar em prática, né? Quando o Espírito direcionar, obedeça e vá. Se o Espírito Santo está dizendo vai lá e leve uma palavra para aquela pessoa, obedece e vai. Você precisa treinar então esse dom. E o terceiro é exercer a humildade. Por quê? Porque quando você tem um dom espiritual, você se sente, aqui eu vou usar entre aspas, meio que um super-herói, né? Não, eu tenho poder agora. Mas na verdade esse poder não vem de você. Esse poder vem de Deus. Apesar de você estar sendo usado, né, com o dom espiritual, a glória vai ser sempre para Deus e o teu dom vai ser para as pessoas. Então não é em benefício próprio, não tem como você se orgulhar de ter um dom. Não, nunca se orgulhe, seja sempre humilde naquilo que Deus colocou através do Espírito Santo na tua vida. E por fim, vale então o conselho do apóstolo Paulo, que está em 1 Coríntios 12, 31. Busquem com dedicação os melhores dons, tá bom? Então fica esse conselho para você aqui. E eu espero que você tenha entendido então aí essa aula, o que nós falamos aqui sobre dons espirituais. E não se esqueça então de se inscrever aqui no canal, ativa o sininho das notificações, curte esse vídeo e se esse conteúdo te ajudou, te esclareceu, eu queria que você compartilhasse com mais pessoas, para que mais pessoas sejam abençoadas, tá bom? Não se esquece lá no Instagram, @WagnerIsmaelLemes, tudo junto. E se você quiser receber o material em PDF dessa aula, eu vou disponibilizar ele lá no meu grupo do WhatsApp, que é exclusivo justamente aqui da série Fundamentos da Fé Cristã. Você pode estar clicando aqui embaixo no link da descrição, você pode acessar lá o grupo e você vai receber o material em PDF dessa aula que nós acabamos de ter aqui. Eu te espero então na próxima aula da série Fundamentos da Fé Cristã. Um grande abraço e que Deus te abençoe. Até lá!